fazendo outra transformação falei errado, 75 e 25, nada a ver. 75 centímetros, de repente isso aqui mais ou menos é 50 centímetros, daqui até aqui, a medida do quadro. Vamos considerar que isso aqui mais ou menos seja 50 centímetros. Tá? O que é 75 centímetros? É mais ou menos essa medida real aqui. Tá? Vamos supor que esta medida aqui seja de 75 centímetros. E 1 centímetro, então, para representar essa medida, essa altura aqui, eu uso 1 centímetro. Claro, isso aqui não é 1 centímetro. 1 centímetro é uma coisinha para assim de nada. Tá? Deixa eu ver se tem uma regra aqui para a gente ver. O que é 1 centímetro? Não, tem regra. Deve ter regra em algum lugar aí, mas sei lá. Tá? Mas então, imagina tu representar algo assim para um tracinho assim, né? Uma representação. Então é uma redução bem grande. Tá? Cada 75 centímetros eu vou representar por 1 centímetro. Tá? Então, para a construção da maquete, sabendo que a sala de aula de Arthur tem 6,75 metros de largura por 6 metros de comprimento, respondas a questão a seguir. Quais serão as dimensões da maquete de Arthur? E daí a gente faz um esboço. Primeira coisa, deixa eu pegar as medidas aqui. Ó. A gente faz um esboço. Tá? A gente não precisa usar as medidas reais, a gente faz um esboço só para ver quais medidas nós vamos utilizar. Então, supondo que a sala seja retangular, e eu acredito que sim, deixa eu ver se ele falou ali, sabendo que a sala de aula de Arthur tem 6,75 de largura e 6 de comprimento. Então, quando a gente fala largura e comprimento, né, a gente está falando de uma sala retangular, tá? Salvo se falar alguma coisa contrária. 6,75 de largura, geralmente a maior medida é o comprimento, tá? Mas ele está chamando, não tem problema, tanto faz. Ele está chamando isso aqui de largura e isso aqui de comprimento. Pode ser, sem problema nenhum, tá? E são metros. E aqui são 6 metros. Então, a questão é a seguinte. A escala diz assim, ó. Cada 1 centímetro tem que valer 75 centímetros. Então, na verdade, o que eu faço? Eu faço grupos de 75 centímetros. Cada grupinho de 75 centímetros, eu conto 1. Então, eu tenho que saber quantos 75 centímetros tem aqui. Quantos 75 centímetros eu tenho aqui em 6 metros. Vamos ver, ó, metro, eu quero transformar para centímetros, porque eu quero fazer grupinhos de 75 centímetros. Então, uma primeira coisa que eu posso fazer, tá? Uma primeira coisa que eu posso fazer é transformar o total em metros para centímetros. E a multiplicação por 100, né? Ó. Metro, decímetro, centímetro. Vezes 10 dá em decímetro, vezes 10 dá em centímetro. Certo? Então, na verdade, 6 metros, eu quero passar para centímetros, 600 centímetros. Eu posso fazer desta forma. Depois eu vou mostrar outra forma para vocês, tá? 6,75 metros transformado em centímetros, multiplico por 100. 675 centímetros. Então, essa medida é a mesma dessa, só que essa aqui está dada em centímetros e essa aqui está dada em centímetros. Então, agora que eu já tenho em centímetros, cada uma dessas dimensões aqui, eu vou fazer grupinhos de 75 para ver, para ver qual seria a redução, 675 centímetros, quanto é que eu vou utilizar, na verdade.
Então, eu posso pensar assim, ó, maquete, posso comparar maquete com a medida real, por exemplo. Maquete em relação à medida real. Então, 1 centímetro, tá? 1 centímetro na maquete, responde para mim quantos centímetros reais tem que utilizar. 1 centímetro na maquete, quantos centímetros reais tem que se utilizar? Responde aí para mim. Tá aqui a escala. Eu falei já várias vezes. 1 centímetro na maquete, quantos centímetros reais tu tem que utilizar? Agora lá. Agora é contigo. Pode responder aí para mim. Késia, Érico, Matheus, Rosana, Bernardo, Maria Fernanda. E se tiver mais alguém? Ó, a Maria respondeu para mim, ó. 1 centímetro na maquete, real, então, é 75 centímetros reais. Certo? Esse esboço aqui, ó, tem as medidas reais, que estão em centímetros, ó. Então, eu vou utilizar 600 centímetros reais e eu quero saber o X, certo? Esse aqui vai ser o X da maquete. Quanto é que eu vou ter que representar os 600 na maquete? Tá? Ó. Eu vou botar uma flechinha, não é igual, não dá para usar o igual. Outra coisa, eu vou ter que usar o Y aqui, ó, para saber quanto é que eu vou ter desses 675 na maquete também. Então, o Y vai corresponder na maquete aos 675 centímetros reais. Então, eu posso fazer assim, ó, 1 corresponde a 75 centímetros, X vai corresponder a 600 e o Y a 675. Então, eu posso fazer sempre com essa medida padrão, que é da escala. A escala vai te dar a proporção, né? vai te dar a proporção entre a maquete e o real, né? E as medidas reais. Então, a escala ele vai te dizer sempre, o primeiro aqui é a unidade na maquete e o segundo as unidades reais. 1 centímetro na maquete, 75 centímetros reais. Então, cada um, X e Y, tu pode comparar com a tua escala. Tá bem? Então, vamos comparar primeiro X com o padrão. Tá? Olha, deixa eu tirar. Tá? Primeiro X eu vou comparar com o padrão. Ó. Aqui, ó, 1 dividido para X, a comparação que eu faço de 1 para X é a mesma comparação que eu faço de 75 para 600. Ó, mira no X, ó. Tá? X vai ser igual 1 vezes 600 dividido por 75. Tá? Vamos começar simplificando. Dá para dividir por 5 em cima, dá para dividir por 5 embaixo. 1 eu já nem vou escrever mais, tá? 600 dividido por 5. 120, né? 120. 75 dividido por 5, 15. Ó, 15. Dá para dividir por 5 de novo. Ó, dividido por 5, dividido por 5. 120 dividido por 5, 24. 15 dividido por 5, 3. 24 dividido por 3, 8 centímetros. Então, esses 600 centímetros aqui, na verdade, eu vou ter que utilizar 8 centímetros. Agora, eu vou comparar a medida padrão
1 centímetro na maquete corresponde a 75 centímetros reais. Eu vou comparar o Y, que é essa medida aqui, ó, 675 centímetros. Então tá, ó, 1 para Y é igual a 75, ó, 1 em comparação ao Y é 75 em comparação aos 675, tá? Se 600, 1 vezes 600 é 600, pensa comigo, 600 cabe 8 vezes em 75, que é a comparação que nós temos, 675, que é 1,75 vezes a mais, vai caber 9 vezes, ó. 675 é 1,75 a mais do que os 600, né? Então, 675 vai caber 9 vezes no 75, tá? Então, vamos ver, ó, mira no Y. Y igual 1 vezes 675 dividido pelo número que não foi marcado, 75. Vamos lá, divide por 5 embaixo e em cima. Não sei porque eu botei em vermelho. Divide por 5 em cima, dividido por 5. Dividido por 5. 600 dividido por 5, 120. Então é 121. Não pode. Ah, tá. 600 dividido por 5 dá 120. 75 dividido por 5, 25. É 145, 120 mais 25, 145. 75 dividido por... Opa, de novo. Errei. Aqui, ó. 620, 75 dá 15, 135. 135, 75 dividido por 5 dá 15. Vamos ver se dá para dividir por 3. 1 mais 3, 4 mais 5 dá. 135 dá para dividir por 3. 15 também dá para dividir por 3. 45 mais 45, 90 mais 45, 135. Então aqui dá 45 e 15 dividido por 3 dá 5. 45 dividido por 5 dá 9. Então, o Y vai ser 9 centímetros. Então, a maquete da sala, ó, a maquete vai ter essas dimensões. O que é 600, eu vou escrever, vou salientar de vermelho aqui, ó. O que é 600, tá? Vai ser 8 centímetros. O que é 600 centímetros. E o que é 675 centímetros vai ser 9 centímetros. Daí tu faz uma maquete proporcional da sala, tá? Poderia ver até a altura da sala, transformar tudo para essa mesma escala. Daí tu ia ter que ter mais variáveis, né? X é largura, por exemplo, Y é comprimento e o Z pode ser a altura. Daí tu consegue, porque maquete, né, no espaço, então aqui tu pegou só as dimensões da base da sala, né? 8 centímetros por 9, né? Tu poderia pegar ainda mais uma medida de altura da sala para pegar todas as dimensões, né? Certo? Quais serão as dimensões da maquete de Arthur?
As dimensões, então, são 8 por 9. Beleza? Entenderam como é que a gente faz esse tipo de exercício? Transforma cada uma das medidas em centímetros, porque a escala sempre é dada em centímetros, tá? 1 centímetro equivale a 75 centímetros. Feito! Vou dar uma pausa aqui. Tá, retornando a gravação, então. Perdão, desculpa. Pode botar a resposta aqui como dimensões da maquete: 8 centímetros de comprimento por 9 centímetros de largura. Tá? Ele usou isso aqui como comprimento e isso aqui como largura. Tá desproporcional aqui o meu desenho, né? Porque justamente é só no esboço. Mas quando tu for fazer a maquete, tu usa a régua, usa a medida de 8 centímetros, 9 centímetros e pronto. É isso aí que tu tem que fazer. Tu viu o que a gente precisou? A gente precisou transformar tudo para centímetro, né? Para usar a escala. Né? Cada 1 centímetro, 75 centímetros. Muito bem, agora, olha só o que ele pede no item B. Qual será a área da maquete? Tá? Então tá, vamos apagar aqui. A área da maquete, então, um retângulo, como é um retângulo, tem 8 por 9. Se tu tem 8 por 9 no teu retângulo, como é que tu calcula a área? E é tudo em centímetros. Tem que prestar atenção na pergunta, né? A área da maquete. Ele poderia ter te perguntado a área da sala, né? A área da sala. Daí não é da maquete, tu teria que usar as medidas. Poderia usar até as medidas em metros, seria melhor, né? Que é 6 metros e 6,75. Ia te dar uma quantidade em metros quadrados. Mas, no item B, ele está te perguntando qual a área da sala mostrada ali na maquete, né? Olha aqui, ó. Acompanha aqui, ó. Qual será a área da maquete da sala de Arthur? É isso que ele quer saber. Não especificou, ele foi mais direto na pergunta, né? Mas qual será a área da maquete de Arthur? Mais uma vez, fazemos o esboço. Não o esboço, né? Eu não tenho as medidas aqui. Então, eu tenho 8 centímetros que ele chama de comprimento e 9 centímetros que ele chama de largura, tá? Da sala. Então, isso aqui é o esboço da maquete. Tá? Para calcular a área, não tem problema a gente fazer um esboço, né? Então, a área a gente calcula uma dimensão pela outra, né? 9 centímetros vezes 8 centímetros. 9 vezes 8 dá 72. E a unidade de medida de área, lembra que tu está multiplicando centímetro por centímetro, é centímetro quadrado. Então, a área, 72 centímetros quadrados, é a área correspondente a um retângulo de medidas 8 por 9. Feito? Feitoria, então. Me acompanha na resolução 1, tá? Enquanto tu está copiando aí, eu vou lendo a resolução 1 e já projeto um quadro aí para vocês. Deixa eu ver se está gravando aqui. Tá gravado. Tudo certinho. Verifique se os segmentos A, B, B, C, E, F, I, F, G, nessa ordem, são segmentos proporcionais. Tá? Então, tu tem que verificar se são proporcionais. Como é que tu verifica se eles, nessa ordem, são proporcionais? Bom, a razão que tu obtém dos primeiros tem que ser igual à razão que tu obtém dos últimos. Tá? E daí, se existe proporcionalidade, tu sabe que no caso dos desenhos ali, porque são segmentos nos desenhos, né, eles correspondem a desenhos
proporcionais, de forma equivalente. Daí a gente já vai dar uma verificada, tá? Olha só que coisa interessante isso. Posso apagar? Sim ou não? O item B posso apagar? Oi? Pode apagar. Posso? Então tá. Então vamos ver a resolução 1. A resolução 1. Verifique se os segmentos AB, onde é que está o segmento AB? Está aqui, ó. Tá? O segmento AB. BC, onde é que está? Esse aqui, ó. AB, BC, EF, está aqui. E FG, está aqui, ó. O segmento FG. Verifique, tu viu que o desenho está parecido, né? Ó. É um L que eu obtive aqui e aqui também eu obtive um L, ó. Parece que os lados se correspondem, né? Olha só. Parece que existe uma correspondência dos lados. Parece que esse aqui, ó, é uma redução desse aqui, ó. Ou perdão, ao contrário. Esse aqui é uma redução desse. Certo? E olha só o que a gente já vai fazer. Olha só. Significa que se essas duas figuras são proporcionais, significa que se eu aumentar essa aqui, ó, eu consigo obter essa. Se eu aumentar essa aqui proporcionalmente. E tu sabe que quando tu faz isso no teu celular, assim, ó, faz isso no teu celular, é um aumento proporcional que tu tem. Senão a imagem ficaria toda distorcida. Tem como a gente fazer, né, distorcer a imagem. Às vezes a gente está botando no computador lá, puxa um lado e não puxa o outro, a imagem fica distorcida. Daí não é proporcional. Mas olha só essa ideia. Se eu aumentar esse retângulo aqui, conseguir encaixar ele exatamente aqui, ó, eu posso dizer que ele é proporcional. Quando tu faz esse movimento no teu celular, tu está fazendo um movimento de proporcionalidade. Olha só, a este lado AB corresponde, não vou usar um risco, eu vou usar isso assim, ó. A este lado AB corresponde a este lado aqui. Esse lado aqui tem a mesma medida, o DC, né? Então corresponde este outro lado aqui, ó. A este lado AD aqui corresponde a este lado EH. E a este lado BC corresponde a este lado EFG. Será que são proporcionais? Eles são proporcionais se eu comparar as dimensões, né? Essa aqui em relação... Se eu dividir essa aqui, por exemplo, em relação a essa, eu tenho que provocar a mesma divisão, a mesma comparação. Eu tenho que provocar a mesma comparação nessa aqui, ó. Se eu dividir essa em relação a essa, tem que dar o mesmo resultado. Mas e se eu quisesse fazer outra comparação, poderia? Sim, poderia comparar essa aqui com essa aqui, ó, por exemplo. Daí no outro eu teria que comparar a mesma coisa, essa aqui com essa aqui. Certo? O que não daria muito certo é tu comparar essa com essa para ver se eles são proporcionais, porque tu está pegando uma mesma dimensão, tá? No mesmo sentido. O interessante é tu pegar uma na vertical, um retângulo no caso, né? Tu pegar duas que se correspondem, que entre si elas sejam diferentes, né? Essas duas aqui são dimensões diferentes. Uma é de largura e o outro é de comprimento. Então, se fizer a ordem largura, comprimento aqui também, largura, comprimento. E é o que ele está te dizendo, ó. AB em relação a BC. Tá, ó. BC. Então, ela está comparando 5 com 10. E aqui ele vai comparar 20 com 40.
é respectiva a comparação, certo? Ele nem troca a ordem, ó, 40 para 20, por exemplo. Se aqui eu comparar 5 por 10 e aqui eu 40 por 20, eu troquei a ordem, porque aqui, vamos chamar de altura isso aqui de base, tá? Se eu estou comparando altura com base, no outro retângulo eu tenho que comparar da mesma forma, altura com base. Se eu comparar a altura com base aqui, eu não posso comparar a base com a altura. Daí estou invertendo as comparações. Vamos ver aqui, ó. AB vale 5 e BC vale 10, certo? Vamos torná-la uma razão irredutível. E daí a gente obtém 5 dividido por 5, 1. 10 dividido por 5, 2. Então, 5 é a metade de 10. 5 é a metade de 10. Essa é a relação, a comparação da altura com a base do meu retângulo. Vamos ver aqui, ó, comparar EF e FG, que é a altura e base também, né? EF e FG. EF vale 20. FG vale 40, dá para dividir por 10 em cima, 10 embaixo, fica 2 sobre 4, divide por 2 em cima, divide por 2 embaixo, fica 1 sobre 2. Quer dizer que EF é a metade de FG, da mesma forma que no outro retângulo. Significa que esses dois retângulos são proporcionais, significa que se eu aumentar esse aqui, eu tenho que chegar nesse aqui. Deixa eu te mostrar essa ideia aqui, ó. Vou reduzir um pouquinho. Tá? Estou dizendo que esses dois são proporcionais. Deixa eu botar um pouquinho mais para a direita. E agora estou... para outra página. Acho que aqui vai ser suficiente, vamos ver. Tá? Olha só o que eu vou fazer. Pegar o amarelo, que é esse retângulo aqui. Tá? Esse aqui é o amarelo, verde aí, não sei como é que tu pensa. Tá ele ali. Agora olha só, eu vou botar esse aqui. Tá vendo? Vou colocar ele ali. Ó, vamos ver se eles vão ser proporcionais. Tá acontecendo, a não ser que o desenho não seja proporcional. Eu não consigo aumentar mais. Mas parece que é proporcional. Vocês estão entendendo a ideia? Deixa eu tentar diminuir um pouquinho esse aqui, para tentar aumentar o outro. Vou colocar ali, ó. Diminuindo um pouquinho o amarelo, eu acho que eu consigo aumentar proporcionalmente esse aqui. Vamos ver. Tá, acho que nesse tamanho eu consigo aumentar esse aqui. Tá ali. Vamos ver. Ó, aumentando proporcional. Uou! Que tal? Deixa eu ver aqui. Deixa eu deixar o dedo aqui posicionadinho aqui. Pronto. Agora posso tirar aqui. Entenderam a ideia? Peguei o desenho do amarelo ali, aumentei esse aqui até que ele encaixasse ali. Eles são proporcionais. Esse aqui é filhinho desse aqui, ó. Tá bem? Eu consigo aumentar eles proporcionalmente. Então é só fazer
comparações com medidas, com as dimensões, né, diferentes, né? Altura e base de um, altura e base de outro. Tu pode fazer isso em triângulos também, não tem problema. Se a figura for um triângulo, olha só. Se a figura for um triângulo, por exemplo, se as figuras forem triângulos, por exemplo, e tu quer verificar a proporcionalidade, né? Tu verifica esse lado em relação a esse e esse em relação a esse, né? Se os triângulos estiverem na mesma posição. Se eles não estiverem na mesma posição, o ideal seria colocá-los na mesma posição, né? E esse aqui, esse terceiro lado aqui, tu poderia comparar com esse. E esse terceiro lado poderia comparar com esse, como poderia comparar com esse. Se esses dois triângulos são iguais, tu pega esse primeiro lado e compara com o segundo, dá a mesma comparação desse primeiro lado aqui com esse segundo, ou o terceiro lado com o segundo, e o terceiro lado com o segundo, ou o terceiro lado com o primeiro, ou o terceiro lado com o primeiro aqui, sempre na mesma ordem, certo? Aqui eu peguei triângulos, sei lá, parecem bem regulares, né, bonitinhos. Os triângulos poderiam ser assim, ó. Tá? Sei lá. Daí geralmente a gente bota eles na mesma posição para comparar os lados. Daí tem formas da gente verificar, de colocar os triângulos na mesma posição. Às vezes colocar na mesma posição não significa tirar um de um lugar e botar um do outro, né? Significa verificar esses ângulos internos aqui, e daí tu pode comparar simplesmente os segmentos, tá bem? Então dá para fazer proporcionalidade com triângulos também, com hexágonos, com outras figuras, com prédios. A gente já viu, né? A sombra, eu falei para vocês, né? Tirar uma foto num momento ali que a sombra, né? Que tu consegue medir a sombra de uma árvore e a sombra de um prédio, consegue medir a altura da árvore por proporcionalidade do instante. Tu consegue medir a altura do prédio, né? Só usando a proporção. No exercício 6 eu vou ler o exercício aqui para vocês e vamos ver a proposta. Augusto vai construir em seu sítio um campo de futebol com dimensões proporcionais à do campo do estádio João Cláudio de Vasconcelos Machado, Arena de Dunas, lá em Natal. Tá. E com 45,5 metros de largura. Faltou informação aqui.